por detalhes, mas só que tu querias dar um recado e chega diante de Deus. Senhor, eu dei o recado, mas o homem agora e a mulher eles vão me perseguir, eu quero me matar. O que eu faço? Elias, eu já preparei todo o cenário. Pode descansar e ficar tranquilo, porque eu já preparei todo o cenário. Oh, glória. Você vai lá pro monte, lá na beira do riacho de Querite, e você vai beber água do riacho. E quanto à comida, não se preocupe, porque eu já ordenei aos corvos que te sustente. Antes de você ir, eu já preparei tudo para você. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida nessa noite. Você recebe? Levanta a tua mão, eu vou liberar aquilo que está te incomodando, aquilo que está incomodando. Deus já está preparando o cenário. É só uma questão de tempo para você tomar posse daquilo que Deus tem para a tua vida. Você recebe essa palavra? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Glorifique essa palavra. Obediência e o preço da desobediência. O povo desobediente estava passando fome e sede debaixo. E o servo de Deus obediente estava vivendo sombra e água fresca. Aleluia, louvado seja glória, aleluia. A Bíblia diz que 2 vezes por dia o povo levava pão e carne para ele. Quando o povo chegava, ele já sabia: opa, chegou o meu alimento, louvado seja o nome do Senhor. Glória, aleluia. Chegou o iFood aí de Deus, aleluia. Oh, aleluia. Deixa eu liberar você mais uma coisa sobre a tua vida nessa noite. Eu quero te fazer uma pergunta, me ajuda aí a pregar. Corvo come pão. Não come, irmão? Se der pão, ele não come. Claro que é rápido. Come carne também. Mas aí me pergunta assim: por que, pastor? Me pergunta aí: por que, pastor? Por que, pastor? Que o corvo não comia o alimento de Elias. Porque Deus deu ordem e falou: é de Elias, não é teu. Então você não tem direito de tocar no que é dele. Eu vou profetizar algo sobre a vida de alguém aqui nessa noite. Você não estou falando para você? Glória. Aquilo que Deus preparou para a tua vida, ninguém, nem o diabo vai tocar. Ele não vai tirar, porque Deus já liberou o espiritual sobre a sua vida. Você recebe essa palavra? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Ele está lá naquele cenário muito bem, estudando lá do mundo melhor. Glória. Aí as pessoas começam a clamar a Deus. Lá em Israel, as viúvas clamando a Deus por chuva, por água, por alimento. E numa cidade chamada Serep, 200 quilômetros distante ali de Jerusalém, de Samaria, porque ele era 100 quilômetros do riacho de Querite ali até Samaria, mas sem até lá em Serepta. Lá em Serepta tinha uma mulher que não conhecia Deus. E ela clamava a Deus, e as viúvas de Israel clamavam a Deus também. Aquela mulher que em determinado momento da vida dela, quando ela abre a despensa dela, ela só vê um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Quantos aqui já passaram por isso? Eu já passei. A despensa acabada. Aí você tem filho pequeno, é pior ainda. Aí aquela mulher viúva
fez muitos milagres em Nazaré. Mas a culpa é de Jesus? Ele não tem todo o poder e autoridade no céu e na terra? Mas Jesus lança em rosto deles a incredulidade e a falta de fé deles. Aí Jesus traz à memória um evento que aconteceu 600 anos antes dele nascer. Ele fala de uma viúva estrangeira roubou a bênção dos filhos de Deus, porque eles tinham pouca fé e Deus lhe botou fé no coração deles para trabalhar. E Jesus está lançando em rosto isso a eles. Ele não conseguiu fazer muitos milagres ali. A primeira coisa que nós aprendemos aqui: Jesus na sua vida é do tamanho da sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. O operar de Jesus na sua vida é de acordo com a intimidade que você tem com Ele. Quando se perguntasse para aquele povo ali em Nazaré, quem é Jesus? Eles iam falar assim: é o filho de José, o carpinteiro, é o filho de Maria. Então, eu te pergunto nessa noite: quem é Jesus para você? Um profeta? Uma pessoa especial? Não. Jesus é o Deus Todo-Poderoso, a segunda pessoa da Trindade, que morreu na cruz para te salvar e te dar vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. É o teu Senhor e teu Salvador. Então Jesus, ele lança em rosto essas pessoas. Então, para que você entenda essa fala de Jesus, eu vou contar a história para você dessa mulher, a viúva de Serepta. 1 Reis, capítulo número 17. Quem reinava naquela época, o reino estava dividido. Reino do sul com 10 tribos, Israel, capital em Samaria. Reino do sul com 2 tribos, Judá, com capital em Jerusalém. E reinava o rei simultaneamente em cada lugar. E quem reinava em Israel nessa época era Acabe. E o profeta era Elias. E quem era Acabe? Era um rei idólatra, casado com Jezabel, que perseguia os profetas, e levava o povo a adorar ídolos, levantava altares para ídolos. E o que isso ocasionou? Ocasionou a ira de Deus sobre a vida daquele povo, meu irmão. Era povo de Deus, mas Deus estava irado. Não é como se estava na casa de Deus, eles somos povo de Deus, porque Deus está nos abençoando, não. Ele olha para nós segundo as nossas iniquidades e transgressões, meu irmão. A Bíblia diz que o nosso pecado, ele faz divisão entre nós e Deus para que não nos use. Só que Deus, ele falava com o povo, ele falava com Acabe, ele usava os profetas, a ponto de Acabe chamar Elias de perturbador de Israel. Porque Elias, ele dizia que só falava coisa ruim para ele. Mas como Deus iria usar Elias para falar coisa boa para eles? Eles estão errados. Existem pessoas que estão assim também. Estão vivendo errado, a vida de pecado, querem que Deus fale coisa boa para ela, meu irmão. Não vai. Não vai. E Deus está avisando. Olha, povo, olha, cara. Vai ter juízo, hein? Deus tem usado os profetas, os pregadores, a internet, o irmão na praça com o megafone entregando, o irmão dentro do ônibus, o irmão dentro do trem, mas nós não escutamos a voz do Senhor. Aleluia. O ouvido está fechado, o coração está fechado. Não deixamos a palavra terminar em nosso coração. Ela entra por aqui, sai por aqui. Assim estava o povo. Aí que Deus faz? Eu tenho que despertar esse povo. Eles têm que voltar para mim. Eles têm que mudar de posição. Aí Deus, ele toca naquilo que é mais precioso. Deus chama